Shalom, queridos, que a graça e a paz do Eterno esteja sobre a tua vida. Hoje eu quero compartilhar aqui uma palavra poderosa nesse tema de hoje, uma jornada profética que nós estamos antes da virada do ano bíblico, antes do Yom Kippur, do Dia do Perdão. Eu quero falar sobre o poder dos pensamentos que moldam a nossa realidade. Eu quero confirmar com você essa palavra, pensamentos, intenção, né? O que é que tem a ver isso? Na sabedoria judaica está estabelecido que tudo que o homem manifesta no mundo físico ele tem origem no mundo invisível. Vou repetir. Tudo o que o homem manifesta no mundo físico tem origem no mundo invisível. É por isso que a Torá, a Bíblia, ela descreve esse princípio lá em Gênesis 1, e Deus disse e houve. Deus falou, haja luz e houve luz. Então esse mesmo princípio, antes da criação surgir no mundo material, ela foi concebida na palavra e no pensamento divino. Portanto, o homem, ele tem feito aí, Deus fez o homem à imagem semelhante dele. Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus nos fez iguais a ele. E também para participarmos desse mistério. Os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. A Bíblia diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é, ou no seu pensamento. Daquilo como tu se vê, como tu se observa, como tu se imagina, é assim que o homem é. Então, quando a nossa mente, ela se prende em perdas, em medos, em dívidas, em tristeza, o homem atrai para si aquilo que os profetas chamam de avelute, ou seja, peso, exílio interior. Os sábios da Bíblia, eles dizem que os pensamentos de um homem, eles criam a sua vida, ou seja, o pensamento é a matéria-prima do destino. Aquilo que você está pensando, aquilo que você coloca na sua mente é o que vai atrair. Por outro lado, também, quando a mente ela se alinha com a fé, com a confiança em Yeshua, com a confiança em Deus, o nosso Senhor, meu irmão, aí a alegria é a certeza de que Ele governa a nossa alma. Quando eu declaro, a tua Shalom governa a minha alma, eu estou dizendo, a tua paz é quem governa a minha alma. Abre-se um campo de bênção para nós. Então veja que o poder dos pensamentos. No ensino judaico, ele diz também que um bom pensamento desperta a luz superior. O ensino fala que, assim como o pensamento, o justo, ele atrai para si a Shekhinah, que é a vida, ela se torna também um receptáculo de milagres. Nós atraímos milagres para nós. Os sábios judeus resumiram esta lei espiritual, né? Está descrita como o pensamento, ele arrasta a ação. Ou seja, a conduta do homem, ele segue o trilho da mente. A mente se torna o campo onde as sementes do futuro são semeadas. Portanto, Jesus, ele confirma esse princípio quando ele diz lá em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Ele disse para Nicodemos, Nicodemos, se tu creres, ou foi para Jairo, Jairo, se creres, tu confia? Tu acredita? Se tu acreditar nisso, tu vai ver a glória de Deus. É isso que Deus quer. A fé, irmãos, é o governo do pensamento pela confiança no eterno. A nossa fé é que vai governar no reino espiritual. Quando o pensamento é consagrado, a glória se manifesta, porque o coração já está com aliança com os céus. E a sabedoria judaica também nos ensina sobre o coração e o pensamento do justo são o santuário de Hashem. Ou seja, é a morada, é o lugar, o nosso coração. Por isso que eu li para você que devemos, sobre tudo que devemos guardar, guarde o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E quando a gente olha com um olhar mais profundo ainda, nós podemos comparar isso aí, comparar a mente do homem a uma menorá. A menorá é aquele castiçal de 7 pontas, né? A menorá, quando ela é acesa, se acesa com óleo puro, que são pensamentos santos, ela ilumina toda a casa. E se apaga, ela entra em trevas. Se ela estiver apagada, então nossos pensamentos têm que estar aceso, tem que estar alinhado com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus, que é lâmpada, que é luz. Se o seu pensamento em todas as áreas da tua vida, eles forem pensamentos como uma matriz de governo, o governo, quem governar a mente vai governar a vida. Quem alinhar sua mente vai alinhar sua vida. Porque se tu imagina que tu não consegue, tu não consegue. Se tu pensa que tu não pode, tu não pode.
Porque, meu irmão, nós precisamos imaginar, pensar, alinhar nosso pensamento com a criação, alinhar o pensamento à palavra de Deus, é circuncidar o coração, alinhar nossa mente ao Messias, é trazer para a presença, trazer para o nosso dia, para o nosso presente, a herança do mundo vindouro. Aquilo que já está preparado no reino espiritual vai vir para o mundo físico quando eu alinho o pensamento. Então, aquele que disciplina seu pensamento segundo o caminho da palavra, atrai libertação, atrai cura, atrai abundância e atrai paz para a sua vida também. E aquele que consagra a sua mente como também um altar diante do Eterno, não apenas edifica a sua própria vida, mas também se torna um canal de bênção para as suas gerações, para outras pessoas. É isso que Deus quer para mim e para você. Na tradição judaica, a mente do homem não é apenas um lugar de ideias, mas é um campo espiritual onde se travam guerras, onde se estabelecem alianças, e os sábios chamam isso do poder da Machavá. Isso quer dizer pensamentos, o poder, pensamento, imaginação, intenção, aquilo que o homem faz com intenção. O pensamento é a matriz do ser, é a fonte da palavra, é a raiz da ação. Em paralelo, a palavra de Deus nos ensina que a emuná, que é a nossa fé, é uma confiança, firmeza interior. A emuná, a nossa fé, não é uma mera crença, mas é a certeza espiritual que dá forma à realidade. Por isso que Jesus disse, se tiveres fé, emuná, do tamanho de um grão de mostarda, você vai transportar montes, você vai fazer coisas grandiosas. Então a fé, ela é um fundamento do mundo. O pensamento, ele é a raiz de tudo, ou seja, cada gesto, cada destino humano começa em uma semente pequena, invisível, plantada aqui dentro da mente. O pensamento abre portais de luz e também ou de trevas. Precisamos estar atentos. Ele abre portais de luz ou de trevas, de bênção ou de limitação. Precisamos então ver o que é que está ocupando a nossa mente. Por isso que lá em Provérbios 23:7 diz, porque como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E a sabedoria judaica confirma, o homem se torna aquilo que ocupa a sua mente. A identidade não se define apenas pelo corpo, mas pelo fluxo constante dos nossos pensamentos. É isso que vai definir a nossa mentalidade. Paulo ensinou isso aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, dizendo, não vos amoldeis esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso pensamento. Ele fala, transformai-vos pela renovação da mente. Olha só, a transformação da mente, o que está acontecendo? Paulo, ele é discípulo de Jesus, ele é formado no pensamento farisaico, ele fala em língua judaica. A verdadeira techuvá, o verdadeiro retorno começa com a transformação da mente. Diga, para que eu retorne para Yeshua, para que eu retorne para Jesus, eu tenho que retornar mudando a minha mente. Você foi ensinado doutrinas de homens, você foi ensinado em várias doutrinas que era mulher, não podia cortar o cabelo, não podia usar calça, não podia isso, aquilo, coisas que não está na Bíblia, que Jesus não está se importando com isso, mas ele quer uma mudança de mente. Deus falou para o seu povo, olha, vocês rasgam as vestes para fazer lamentações, rasguem o coração de vocês, rasguem os corações e não as vestes, sabe? Então transforme a tua mente, renove a mente, retirar as vestes velhas e vestir pensamentos alinhados ao Espírito Santo de Deus. Alinhe os teus pensamentos ao Espírito Santo de Deus. Filipenses 4:8 está escrito, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é amável, nisto pensais. Precisamos pensar nessas coisas. Aqui está o princípio da santificação da mente. É filtrar pensamentos, colocar um filtro da palavra de Deus nos teus pensamentos, filtrar, deixar passar, meu irmão, tudo aquilo que é bom. Pensamentos como se fosse um incenso no altar, no tabernáculo, oferecendo apenas o que sobe como aroma agradável diante do Eterno. E é por isso que lá em Jeremias 29:11, Deus diz, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal. O profeta então está revelando o coração de Deus, os decretos de Deus para nossa alma, o decreto do coração de Deus, do Altíssimo, eles não são de condenação, mas são decretos de bênção, são decretos de paz, de shalom. Cabe ao homem, cabe a mim, a você alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus, para que os nossos dias venham refletir também os pensamentos divinos no nosso dia a dia. Então veja só, pensamentos que em hebraico é machavá, é o lugar
da concepção espiritual, é onde nasce a bênção. A fé, a emuná, ela nasce aí. A fé nasce no pensamento, é a força que o firma, que traz à existência as coisas que não existem. Quando o homem purifica sua mente pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Jesus na nossa vida, a nossa vida se torna um reflexo do pensamento de paz do eterno. Amém? Portanto, a nossa mente é como um campo invisível. Na tradição, o nosso cérebro não é apenas a biologia, não é apenas biológico, ele é também um vaso, né? Uma antena espiritual que capta e emite frequências. Os mestres do ensino judaico dizem o seguinte, eles falam que o pensamento é a raiz de tudo. O campo da mente, a nossa alma tem um campo de radiação, nós somos como uma antena que transmite e que também recebe. Por isso nós temos que estar vendo qual o tipo de pensamento que nós estamos tendo, o que é que nós estamos alinhando a isso. Quando o homem pensa em perdas, medo, dívida, ele reduz a sua neshama, que é a sua alma. A alma dele vai ficando sem brilho. A vibração do exílio, essa é a frequência que fecha os 4 rios de bênçãos que fluíam lá do Éden. Lembra? O rio, a alegria seca e a alma cai em tristeza. A saúde, né, é bloqueada, abrindo portas para enfermidades. A provisão se estreita e o trabalho se torna pesado. E no espírito, se entristecendo e a pessoa perde a direção. Então assim a mente desconectada, ela vai gerar um vazio sem a Shekinah, sem a presença de Deus, sem a glória de Deus. Então, quando nós alinhamos o nosso pensamento com a verdade de Deus, a nossa mente se torna uma antena kadoshá, uma antena santa. Ela se conecta aos céus e aí acontece que os céus se abrem e os 4 fluxos eles vão se restabelecer. O fluxo da alegria vai se tornar aí a tua força. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Na saúde vai brotar como renovo, Isaías 58:20. Na provisão vai fluir em abundância, Deuteronômio 28:12, e do Espírito será cheio de paz, Filipenses 4:7. Jesus confirmou disso, dizendo assim, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, Lucas 17:21, o reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você, e é por isso significa que a batalha não está nas circunstâncias, não está no que está acontecendo exteriormente, mas as batalhas estão nos pensamentos, no campo de guerra é a nossa mente. O segredo, quem governa o pensamento, governa a realidade. Quem alinha a sua mente à palavra de Deus e ao Messias, transforma a sua vida, traz vivo, se torna os céus abertos, se abrem sem cessar para você acessar esses milagres. E a ativação profética desse dia, eu quero que você alinhe a sua mente e o teu espírito, alinhamento mental e espiritual. Quando a palavra de Deus fala, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, está dizendo lá em Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, quando a palavra começa, Shema Israel, ouve Israel, é Deus chamando a atenção. Ele quer, quando a gente acordar pela manhã, levante a manhã, coloque a mão sobre a sua cabeça, coloque a mão sobre a cabeça e declare assim em voz alta, dizendo, a minha mente é o trono da Shekinah. Hoje, todo pensamento está alinhado ao trono de Deus. Eu rejeito o medo, a dúvida, a escassez. Eu recebo a sabedoria da palavra e a mente de Cristo, a mente de Jesus na minha vida. Proclame isso, faça isso, declare isso, proclame também. Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, diga comigo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Faça isso, declare. Eu penso os pensamentos do Eterno, eu ando no conselho do Altíssimo. Declare isso, né? Respire fundo, deixe a presença do Espírito Santo mudar a atmosfera na tua vida e você vai perceber que tudo vai estar encaminhando. Durante o dia, você fazer essa troca profética de frequência. Isaías 26:3 você vai declarar, tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Isaías 26:3. Então, sempre, irmão, que uma seta mental vier, você vai responder em hebraico e profetizar. Você vai profetizar.
Quando vier a seta do medo, você vai dizer, Adonai li loirá, ou significa, o Senhor é por mim, não temerei. Salmo 118, versículo 6. Quando você fizer isso, bata o pé no chão, bata o pé assim e declare, eu piso sob o espírito do medo, eu caminho em fé. Faça isso. Quando a dúvida vier tentar te bater a porta, você vai declarar Filipenses 4,13. Você vai dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você vai colocar a mão no coração e vai dizer, a minha fé não vacila, porque a rocha de Israel é a minha força. Declare isso e você vai experimentar, ver algo poderoso acontecer também. Quando a dúvida vier bater a tua porta, declare isso. Quando a tristeza vier, o que é que eu faço, pastor? Você vai declarar o Neemias 8:10. Você vai dizer, a alegria do Senhor é a minha força. Declare isso, erga suas mãos, libere um cântico espontâneo, um glória a Deus em alta voz, faça alguma coisa dizendo, a alegria do Senhor é a minha força. Você vai viver algo poderoso também. E a ativação profética, né, guerreando nos portais, você vai declarar, Deuteronômio 28, versículo 6, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Ao entrar em algum lugar, numa casa, no teu trabalho, na rua, declare, eu ativo os portais celestiais, onde eu entro, a glória entra, onde eu piso, a terra se torna herança para mim. Ao sair de um lugar, você vai declarar também assim, ao declarar, quando você sai de um lugar, você vai dizer, eu deixo apenas paredes, deixo sementes, ou melhor, declare que ao sair de um ambiente, você não vai só deixar um lugar qualquer, você vai deixar semente. Você vai sair de um lugar e dizer, eu não deixo apenas paredes, eu deixo sementes eternas. Ou seja, o reino foi estabelecido naquele lugar, porque você pisou e você declarou a bênção do Senhor. E no final do dia, o selo profético da noite, você vai declarar também, em paz me deito e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmo 4, verso 8. Aleluia. Portanto, declare a palavra de Deus. Escolha 3 verdades proféticas para você carregar durante o dia de amanhã. Declare dizendo, eu sou filho, eu sou uma filha amada, eu sou um filho da aliança eterna. Declare, meu Deus é escudo ao meu redor. Declare, tudo coopera para o meu bem em Cristo Jesus, Romanos 8, 28. Então, faça essa leitura, né, ativando também a proteção na sua vida. Números, capítulo 6, versículo 24 e 26. Você vai levantar a mão e vai declarar em alta voz, você vai dizer, na tradução em português, o Senhor, né, te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a shalom. E esse ciclo, ele abre e fecha o dia em cercas proféticas. Pela manhã, você vai declarar, né, a mente é o trono de Deus. Durante o dia, você vai trocar frequência, né? Resistência contra setas, meio-dia, o inimigo vai tentar contra-atacar, você vai blindar a tua mente com a palavra de Deus. Em cada portal estabelecido, o reino de Deus, seja meio-dia, seja 3 da tarde, 18 horas ou à noite, cele a sua vida na bênção de Deus, né? Isso vai gerar um escudo de fogo, conforme Zacarias capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz, ao seu redor alinha a sua vida ao ritmo do céu, o escudo de fogo, Deus ele vai trazer para a tua vida. E o encerramento, para você fazer isso, nesse dia, você vai declarar também, nessa jornada rumo a Yom Kippur, rumo ao dia do perdão, nós estamos caminhando com Deus, andando numa frequência alinhada, corpo, alma, espírito, coração, mente, tudo alinhado aos céus. Alinhe tudo isso aos céus e você vai... A ciência já reconhece que tudo no universo ele vibra em frequência. Na física quântica, nós entendemos que quando a nossa mente se fixa em pensamentos elevados, em esperança, gratidão, fé, alegria, o nosso corpo responde, no ambiente responde, a vida começa a atrair realidade que vai corresponder a essa frequência. Frequências baixas, como tristeza, medo e derrota, aprisionam a pessoa, mas frequências altas liberam saúde, criatividade, soluções,
portais são abertos, assim também é no mundo espiritual. O mundo espiritual estabelece o ritmo que governa o mundo natural. É quando você decide não deixar sua mente habitar nos vales de derrota, mas você decide que ela vai ser elevada para os pensamentos de Cristo, algo muda, o invisível se torna visível na tua vida. E é por isso que hoje eu declaro sobre você: mude o pensamento. Mude o pensamento de derrota e vista-se com o pensamento de vencedor. Eu declaro sobre a tua vida que a vitória já é sua em Cristo Jesus. Eu declaro também que o deserto ficou para trás. Agora você caminha em direção à terra da promessa, à terra prometida. Agir com a mente de Cristo é agir com a mente cristã, é viver com a certeza de que você não é mais vítima das circunstâncias, mas você é um herdeiro de promessa. É recusar a prisão do medo e abraçar a liberdade da fé. Então você, neste dia, ativa isso na tua vida. Proclame, diga: a minha mente está em Cristo, minha frequência é de vitória, nada pode impedir, porque o Senhor já venceu por mim. Glória a Deus. Amém? Então alinhe teus pensamentos durante toda a tua jornada. Pensamentos elevados não apenas mudam, mas eles também alteram a frequência daquilo que atraímos, tanto no natural quanto no espiritual. Que hoje você possa, não apenas fazer essa leitura, de um ensino, mas receber uma chave. Você recebeu hoje uma chave de vitória, uma chave para você ativar outro nível, longe das correntes de derrota, mas perto da plenitude da promessa. Glória a Deus. Cada passo nessa jornada que você der será marcado por fé e Deus estará contigo. É como um memorial diante de Deus, Deus está preparando esse lugar. Deus, algo que testifica, Eu recebi, eu criei, eu me posicionei. Então, nesse dia, a tua mente é de vencedor, a tua frequência é de vida, o teu deserto já passou e você caminha em vitória. E assim como Abraão, ele levantou altares ao Senhor em cada estação da sua jornada, você também pode erguer hoje um altar. Você pode selar esse dia também com uma oferta e com a sua primícia, dizendo: Senhor, eu selo esta vitória na minha vida em nome de Jesus. Que o Eterno te abençoe e te guarda, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Shalom, shalom, até o próximo encontro. Compartilhe esse vídeo para quem precisa e quem vai ser edificado também. Abraço do seu amigo e servo, pastor Nazareno Diniz. Graça e paz.